Vou te convidar a abrir a Bíblia e nós vamos estudar o texto de hoje que eu separei. Como eu disse, são palavras do próprio Cristo. O contexto aí em Mateus 28, você pode já abrindo a sua Bíblia, é baseada no livro, os comentários, baseado no livro Parábolas de Jesus, que Ellen White, a profetisa do Senhor, assim eu creio, enviada por Deus, ou usada por Deus, né? Nos dá alguns conselhos baseados nessa parábola que está em Mateus 21, versos 28 a 30, é bem pequenininha. Dentro de um contexto, Jesus conta outra parábola, quem sabe no outro sermão a gente fale um pouquinho, mas essa daqui está no livro Parábolas de Jesus, capítulo 22, o que mais valor tem diante de Deus, é o título do capítulo, e é baseada nesse trecho bíblico que você está vendo aí, que nós vamos ler agora e estudar. Eu peço a você que feche os olhos, vamos fazer uma pequena oração. O Expedito já orou e mencionou claramente ali que Deus me usasse, mas a oração nunca é demais. Eu peço que você participe dessa oração. Espírito Santo, Tu és uma das pessoas da divindade e está conosco diretamente, atuando desde o Pentecoste. Eu te rogo então que o Senhor venha com o Teu poder me capacitar, mas também trabalhar no coração, na mente de cada filho Teu que está agora na sua casa, quem sabe no trabalho, não sei aonde ele está, Pai, mas que o Senhor, através dessa ferramenta da internet, alcançou o coração dele, que a gente entenda a mensagem desta manhã. Eu te rogo, em nome de Cristo, esta bênção, Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 28, abra aí na sua Bíblia, mas se você quiser pode acompanhar comigo aqui, que eu vou colocar o texto para a gente ler. Está escrito assim: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E este filho respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Jesus então pergunta àqueles que estavam lhe apertando, lhe questionando, os fariseus, os doutores da lei, e ele fala assim: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. Jesus então disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Texto interessante, não é? O que Jesus quer dizer com isso? E se você olhar a sequência dos versos aí, Jesus começa a contar uma outra parábola, que a gente vai estudar em outro momento, mas sobre o mesmo tema, das pessoas que dizem, professam, alardeiam ser um filho de Deus, um cristão, um seguidor de Cristo. E aqui ele ilustra isso nesse texto que a gente leu, porque um homem tinha 2 filhos, convidou para trabalhar, um disse: eu não quero, não estou afim. Mas depois ele pensou direito e acabou indo, e o outro: não, eu vou, pai, conta comigo, estarei lá. E este não foi. E aí Jesus ali falou ao coração daqueles homens e perguntou a eles: qual dos 2 filhos vocês acham que fez a vontade do Pai que está nos céus? Irmãos, eu particularmente, eu nasci num lar adventista, meu pai era ancião, sou pastor há 30 anos, e algo que me impacta pessoalmente é essa expressão, fazer a vontade do Pai que está nos céus. A vida do cristão é pautada nisso. Nós nos chamamos ou aceitamos o chamado de Jesus para ser um seguidor dele, e por isso carregamos o nome de cristão, aquele que faz o que Jesus fez, que segue as palavras que ele ensinou. E eu fico pensando, irmãos, tudo se resume a fazer a vontade do Pai que está nos céus. Naquilo que a gente
come, naquilo que a gente veste, naquilo que a gente assiste. A gente sempre tem esse desejo de fazer a vontade do Pai que está nos céus. O pai era o dono da vinha, convidou o filho para ser participante. Um disse que ia e não foi. Ellen White tem os comentários sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês agora. Muito interessante. É um capítulo até pequeno ali no livro Parábolas de Jesus. Está aí a página. Vamos ler e aprender. Muitos hoje em dia presumem obedecer aos mandamentos de Deus. Todavia não possuem no coração o amor de Deus para transmiti-lo. Eu destaquei aqui em vermelho aquilo que me chamava a atenção no texto. E logo nessa primeira parte do texto, me veio à mente o que a profetisa queria dizer, porque muitos de nós aceitamos o Evangelho, aceitamos a doutrina, a teologia adventista do sétimo dia, falando da volta de Cristo, está no nosso nome, falando do sábado, está no nome da igreja e de muitas outras doutrinas. A gente é chamado à obediência num primeiro momento. E Ellen White, ela comenta isso. Muitos hoje em dia aceitam o chamado para obedecer. Mas aí tem um outro passo que deveria ser dado, porque ela diz, alguns não têm o amor de Deus no coração para transmitir. Não basta obedecer às leis do Senhor. Deus pede que nós compartilhemos com amor estas mesmas ordens que a gente obedece, os mandamentos, para que outros também possam trilhar o caminho da obediência. Na continuação, página 279, chama-os Cristo para se unirem com Ele em sua obra de salvar o mundo. Hoje a gente está ouvindo muito essa expressão que é o salvador da pátria. O salvador da pátria é uma palavra que às vezes a gente designa a uma pessoa que a gente crê que pode resolver todos os problemas do país, do município, da nossa nação e do mundo. Quem é o salvador da pátria? Uma nação? Os Estados Unidos da América? A Índia ou a China como fabricantes dos insumos e da nossa tão sonhada vacina? Nós sabemos através da palavra de Deus que o mundo precisa ser salvo, não é somente da pandemia do coronavírus. O mundo precisa ser salvo de uma doença muito pior, que se chama a lepra do pecado. E esta só pode ser curada através de Jesus Cristo. E então, nesta parábola, Jesus está dizendo que Ele está convidando a mim e a você a obedecer os mandamentos, mas a compartilhar com os outros isto que nós cremos ser a verdade. E a expressão que Ellen White usa e que é verdadeira, Jesus está nos convidando a salvar o mundo. E a salvação do mundo não passa pela economia ou pela educação, como alguns pregam, que o problema da humanidade é a educação. Se der educação para todo mundo, não vai ter corrupção, não vai ter miséria, não vai ter fome. Isso é uma mentira, é uma falácia. Porque, na verdade, não é a cultura que vai salvar, não é a riqueza que vai salvar. Quem vai salvar se chama Jesus Cristo. E é isso que nós devemos levar em primeiro lugar às pessoas. Eu vou, diz ali, contentam-se em dizer eu vou, mas não vão. Entretanto, essa é a grande questão. Vejam, não cooperam com aqueles que estão executando a obra de Deus. São ociosos. Antigamente, eu tenho 53 anos, mas eu lembro que na minha infância, nem sei se isso está sendo usado hoje mais, mas os meus filhos já me chamam de velho, né? Fazer o quê? Mas, antigamente, eu ouvia dizer que ócio era até um delito que as pessoas poderiam ser presas se a polícia passasse e visse uma pessoa ociosa numa praça sem fazer nada. E agora, é usada aqui no contexto da parábola e da explicação profética através de Ellen White, que no reino de Deus não tem espaço para o ócio, o ocioso. Como filho infiel,
fazem falsas promessas a Deus, assumindo o solene convênio da igreja. O que é isso? O batismo, o voto batismal. Eu costumo dizer, irmãos, eu falo muito sobre casamento, estou me especializando nisso, família e tudo mais, e eu queria que a gente lembrasse que quando a gente faz um voto matrimonial, é muito parecido com o voto de batismo, que também é um voto matrimonial, porque a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Acaba sendo um voto matrimonial. Às vezes a gente brinca, né, ou até lembra de uma freira que diz que casa com Cristo, né, quando ela se torna e vai para o convento. Mas, na verdade, nós também nos casamos com Cristo figurativamente, através da igreja como noiva e Jesus Cristo como noivo. E no casamento tem um voto de fidelidade. O nosso voto de fidelidade a Cristo, que é o noivo, é o voto batismal. E às vezes, como no casamento, a gente faz isso publicamente, para que todos vejam, de livre vontade. E quantas vezes a gente esquece o voto que a gente faz publicamente? Um deles que às vezes eu tenho lembrado às pessoas, nós temos pessoas que um dia vai diante da igreja e diante de Deus e fala assim: eu aceito essa doutrina do sábado, essa doutrina do dízimo, essa doutrina do espírito de profecia, Ellen White, batiza, 3, 4 meses depois, 1 ano, está dizendo que não acredita mais no espírito de profecia, que não acredita mais que tem que devolver o dízimo. Mas ele fez isso publicamente, livremente, diante das testemunhas e diante de Deus, e quebra o voto, parecendo um pouco as pessoas que se casam e logo depois adulteram e acham argumentos e desculpas para quebrar o seu voto matrimonial. É uma coisa séria. E aqui está dizendo: assumem o solene convênio diante da igreja, comprometem-se a receber a palavra de Deus, a obedecer-lhe e também a fazer o serviço. Então não é só eu ir para a minha casa e guardar o sábado, devolver o dízimo, guardar as doutrinas que falam da volta de Cristo. Isto é parte da aceitação do voto. Uma outra parte é que eu me comprometi de levar este conhecimento a outros. Nominalmente professam ser filhos de Deus, mas na vida e no caráter desmentem o parentesco, filhos de Deus. Não rendem à vontade de Deus. Aí vem de novo, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha vida? E aí vem uma frase muito dura: vivem uma mentira. Vivem uma mentira. Quem? Essas pessoas que não se comprometem em levar aos outros o conhecimento que ele tem. A promessa de obediência aparentam cumprir quando esta não exige sacrifício, mas quando são requeridas abnegação e renúncia, quando vem a cruz para ser levada, eles retrocedem. A vida cristã, quando não tem nenhuma dificuldade, parece aquela música do Luiz Cláudio, que ele tanto cantou, Chance, né? É tão fácil ser cristão quando tudo é bem dirigido. Mas quando vem as lutas, as dificuldades, aí nós somos, eu sou testado, você é testado. Quando a cruz vem para que a gente carregue. E aqui a profetisa do Senhor nos lembra disso. Que alguns professam o nome de Cristo e fazem uma profissão de fé tranquila enquanto não tem cruz. Mas quando a cruz vem, quando vem a abnegação, quando é preciso, quando é requerido ser abnegado, renúncia, retrocedem. Retendo aquilo que de Deus nos outorgou para usar em seu serviço. E aqui, quando a gente fala sobre reter, no meio adventista, a gente sempre lembra de dinheiro, não é? Também faz parte. Mas não é isto ou aquilo, como eu sempre digo, né? É isto e aquilo. Porque me chamou a atenção que a profetisa do Senhor diz: o que nós temos retido? Tempo, meios, que pode ser a questão financeira, ou qualquer outra dádiva concedida por Deus. Quando a gente não coloca qualquer outra dádiva concedida por Deus, para que este evangelho chegue a todas as tribo, língua e nação, nós estamos lutando contra ele, como diz aqui o texto. Meu irmão, eu não sei se você sabe pregar, eu não sei se você sabe cantar,
mas alguma coisa você sabe fazer. E Deus vai cobrar de cada um conforme o talento que Ele deu. Eu me lembro da parábola dos talentos, que um recebeu 1 talento, outro 2 e outro 5. Mas na parábola não existe nenhum que recebeu 0 talento. Nem que seja umzinho você tem, para ser empregado na pregação do Evangelho. Sabe, irmãos, não há pessoa verdadeiramente convertida que viva uma vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode entrar lá. Palavras duras, né? Ninguém gosta de ser chamado de ocioso, preguiçoso. Mas é o que Ellen White traz aqui para nos lembrar a nossa inércia em levar aos outros o que nós conhecemos. Veja, quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com Ele no céu. Não seria seguros levá-los para lá. Olha que coisa. Quem não coopera com Deus na terra, não irá cooperar no céu. Porque no céu, a gente não vai ficar pendurado numa rede, entre 2 árvores, numa sombra, vivendo eternamente sem fazer nada. A Bíblia está cheia de textos que os salvos estarão no céu, construindo casas, trabalhando em vinhas, tal qual Adão, antes do pecado, cuidava do jardim do Éden. O trabalho sempre foi presente, mesmo quando não havia pecado. E quando nós formos ao céu e o pecado não mais existir, haverá trabalho também. Ocioso não vai estar bem lá, o preguiçoso. E aqui está então, não seria seguro levar para o céu gente que não quer cooperar aqui na terra com Deus. O grande objetivo de Deus na execução de suas providências é provar os homens e dar-lhes oportunidades para desenvolver o caráter. Essa é outra parte que me tem chamado muita atenção, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como pastor, a gente recebe muita coisa no WhatsApp. Irmãos, eu sou adventista. Eu creio na volta de Cristo. Eu creio nas profecias. Eu creio que a gente tem que estar como o atalaia que está lá no muro, olhando a situação, o panorama do mundo para dar o sonido certo. É isso que Deus chamou a igreja dele a fazer. E o sonido certo é dizer, vai haver perseguição, vai haver decreto dominical, vai haver um momento de grande turbulência religiosa, econômica, política neste mundo. É verdade tudo isso. Mas, irmãos, na minha mente sempre tem batido um tema que eu tenho que falar para a minha igreja. Mais importante do que as profecias que se cumprirão amanhã é a sua vida hoje, porque você, novamente eu digo, poderá não passar pelo decreto dominical, poderá não passar pela perseguição, você poderá, com certeza, nós não temos essa, ou melhor dizendo, nós não temos essa certeza de que estaremos nesse momento da história. A única certeza que eu tenho, irmãos, é que o passado já passou e eu estava nele. O futuro não me pertence. E o presente é o que eu tenho hoje. E quando eu falo e me lembro que dentro desse contexto, Ellen White está dizendo que Deus nos dá oportunidade de pregar o Evangelho, providências, trabalho. Isso que ela está querendo dizer. Que quando Deus quer que eu e você nos envolvamos na pregação do Evangelho, em meio à pandemia, através de um chat, através de um WhatsApp, Instagram, ligando, ou visitando na calçada o teu irmão, ou falando para o seu amigo de trabalho, tudo isso, na verdade, é para que a gente tenha um caráter melhor. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Novamente, vem todo esse movimento de pessoas temendo o novo presidente dos Estados Unidos, porque ele é da esquerda lá, né? Então, ele já colocou, por exemplo, eu tenho acompanhado, uma das secretárias dele, da pasta do governo dele, é uma pessoa que fez a opção de ser transexual. Então, as pessoas falam, nossa, agora vai ser aquela dificuldade. Irmãos, eu me lembro que aqui no nosso país, alguns anos atrás, nós tivemos mais ou menos uma ideia dessa, quando
as pessoas adventistas ficaram aterrorizadas. Agora vai vir a perseguição quando o Lula, por exemplo, que era esquerda, entrou no governo. Eu me lembro disso, e você também vai se lembrar. Ah, nós não podemos votar nele, porque agora vai vir a perseguição, vai vir não sei o quê. E nada aconteceu, irmãos. Deus é que está no controle dessas coisas. É só para a gente pensar um pouco, que para mim, irmãos, o mais importante, esta é a minha visão, o mais importante é você trabalhar no desenvolvimento do seu caráter. Porque se você morrer hoje, o que vai ser julgado é o que você está vivendo agora, e não aquele futuro que talvez não chegue para você. E Deus está te dando a oportunidade de fazer a obra dele hoje, para que o meu caráter egoísta, preguiçoso, quem sabe, cheio daqueles defeitos que a gente acha em Gálatas 5,19, que é a natureza carnal, que infelizmente a gente herdou de Adão, seja transformada pelo poder de Deus. O importante, irmãos, é o hoje. O importante é como está o seu caráter agora. Trabalhe nele hoje. Veja, boas obras não adquirem o amor de Deus. Eu achei isso aqui fantástico, inspirado. Boas obras não adquirem o amor de Deus, porém revelam que possuímos esse amor. Essa frase merecia um quadro e ser colocado na nossa casa, irmãos. Boas obras não ganham o céu, mas boas obras é a característica de quem já está no céu, de quem já aceitou a Jesus. As obras vão aparecer na vida dessa pessoa. No Sermão da Montanha, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz o quê? A vontade do Pai. Novamente, a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Nas áreas da nossa vida, nos usos, nos costumes. É isso que a gente tem que procurar saber. Se a vontade do Pai que está no céu é aquela que é pregada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, amém. Você tem que perseguir na sua vida individual a vontade do Pai que está nos céus. E lá em Mateus, aqui uma citação de Ellen White, do texto bíblico, ela diz, no Sermão da Montanha, Cristo disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E na continuação ela diz assim, a prova de sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. Eu achei isso aqui também, para mim pessoalmente, uma coisa muito forte. A prova sua de fidelidade com Deus não é no dizer Senhor, Senhor, ou eu guardo o sábado, ou falar um monte de coisa. Não é falar, é no agir. Por isso que eu tenho lembrado daquele texto do sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para falar e tempo para calar. Quantas vezes o nosso pecado tem sido em confundir essas coisas? Você está numa situação que alguém, um amigo de trabalho, da sala de aula, te faz uma pergunta sobre o Evangelho. E você, morrendo de vergonha, não fala nada. Na hora de falar, você cala. E quantas vezes você é aquele crente chato, pedante, que está lá no trabalho, a pessoa não quer nem ouvir, e você está falando, no momento errado, inadequado, sabedoria do céu. Agora é a hora de calar e viver, porque eu sempre tenho visto essa fala no meio adventista. Eu não preciso falar nada não. A pessoa vai me olhar, andando na rua com a Bíblia, com a lição da escola sabatina, e vai me seguir e vai vir para a igreja. Porque vai seguir a minha vida. O que eu falo, o que eu visto. Isso é verdade? Também é verdade, mas não é toda a verdade. Tem hora que você tem que ficar calado, as pessoas vão olhar e vão ver que família linda, que lar harmonioso. E aí vai lá na tua casa ou vai te perguntar o que acontece na sua casa, que você vive tão bem com a sua esposa, os seus filhos são pessoas amáveis. Aí você fala, é o amor de Deus que está no nosso coração. Mas vai ter hora que você vai ter que chegar e a pessoa está clamando, falando, poxa vida, fala para mim algumas palavras de consolo. Caímos? Pessoal?
Caímos? Ah, tá. Desculpa, irmãos, é que apagou a TV aqui, eu fiquei na dúvida se a gente tinha saído do ar. Mas essa questão da gente ter essa visão de ter a sabedoria do céu para saber o momento de falar e o momento de calar. O momento de somente viver o cristianismo e dar um testemunho com a vida, e o momento em que a gente vai ter que abrir a boca e falar: Jesus Cristo é o Senhor, Ele voltará, guarde o sábado, devolva o dízimo, venha para a igreja. Deus tem que dar-nos, e Ele está disposto a nos dar, através do Espírito Santo, essa sabedoria. Mas aqui, irmãos, volta ali, leiam comigo. A prova de sinceridade não está nas palavras. A prova da sinceridade de um cristão estão nos atos. Cristo não diz a ninguém: que dizeis mais do que os outros? Mas Ele diz o quê? O que você está fazendo mais do que os outros? Em Mateus capítulo 5, 47, que é aquele trecho: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Então Ellen White está dizendo assim, Cristo não vai perguntar assim: quantas vezes você falou que me amava? Não. Quantas vezes você amou ajudando o seu semelhante? A prova de sinceridade ao nosso Senhor não estão nas palavras, estão nos atos. Cheias de significação são suas palavras. Se você sabe essa coisa, você é feliz se você pratica. João 13:17. Não adianta saber e não praticar. As palavras não são de valor algum se não forem acompanhadas de atos equivalentes. As palavras têm valor. Esse texto está dizendo que as palavras não têm valor? As palavras têm valor. Aqui não é, volta nessa frase que eu vou repetir muitas vezes, não é isso ou aquilo, ou palavra ou ato. Aqui é a junção dos dois. Ellen White, a profetisa do Senhor, está dizendo que as palavras só têm valor se elas estiverem acompanhadas de atos equivalentes. Você ama? Você fala que ama? A minha falecida mãe, eu já citei aqui para vocês, eu aprendi muito com ela, mas ela tinha uma frase que eu achava muito interessante. Ela fala assim: filho, amor só enche barriga de mulher grávida. Eu nunca entendi esse negócio até ficar grande. É as frases que ela soltava lá. E quantas vezes, irmãos, a gente acha que num casamento basta você falar assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas não põe arroz e feijão na panela para você ver se o amor não vai desvanecer. Então, novamente, irmãos, lá em João, tem um texto, 1 João 3,18, que diz assim: não amemos só de boca, mas de palavras, não só de palavras. Ele não está dizendo para a gente não amar de palavras, mas não só de palavras, mas de atos. E aqui eu convido a você, meu irmão, que está aí na sua casa, saiamos, eu e você, dessa inércia. Vamos parar de falar do amor, mas vamos praticar mais o amor. Atos. Até mesmo uma palavra pode machucar uma pessoa. Mude o seu vocabulário com a sua esposa, com o seu marido. Mude o seu vocabulário com seus filhos. Mude os seus atos. Não tem força? Eu também não tenho. Por isso somos cristãos e acreditamos na dimensão espiritual. E clamamos a quem então? Ao Espírito Santo. Ele tem poder. E que poder que ele tem? De me transformar e de te transformar. Amém por isso. E aqui estão, esta é o último texto que eu vou compartilhar com vocês, e a gente vai ter o hino final, e depois eu volto para orar com vocês. Mas aqui, irmãos, as palavras, essa é a suma da lição, porque Ellen White diz, esta é a lição ensinada na parábola dos dois filhos. Resumindo tudo, a suma desse texto é: as palavras não são de valor algum se não forem acompanhados de atos equivalentes. Que o Senhor te dê força, me dê força, que eu também preciso dessa transformação. Esse estudo que fizemos hoje é para mim e é para você. E que você seja hoje transformado ao ouvir a voz do Espírito Santo. Eu escolhi para terminar um hino
que fala que um dia nós iremos para um lugar, música que o Arautos do Rei gravou e que lá no mês de março do ano passado, abril, eu colocava sempre no final dos cultos de quarta-feira. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só haverá paz e amor. Para que este lugar chegue, ou para que este lugar seja habitado por nós, a gente precisa fazer a obra de cooperar com Deus. Você gostaria de fazer parte deste grupo seleto dos que não só falam, mas que agem, que cooperam com Deus? Vamos ouvir essa música então, e depois eu quero orar com você e por você. Eu quero pedir que você participe comigo nesta oração. Nesta manhã, irmãos, enquanto eu cantava aqui este hino, me lembrando da letra dele, eu fiquei lembrando
Ontem, uma conversa que eu tive com a minha esposa, e a família dela, e eu também. Eu gostaria que você orasse a favor do pequeno Eduardo. O Eduardo é meu sobrinho. Ele é filho do irmão da Joyce, o Ederson, e a esposa dele, a Débora. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, esse menino está no hospital. Os médicos não descobrem o que ele tem. E agora ele está estabilizado, mas não tem contato ainda com a realidade. Está sendo cuidado e vai ser levado para casa. E a nossa família está triste com isso. Por isso a gente pensa, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor. Então eu peço que vocês orem a favor da nossa família, da Débora, do Ederson, que vão cuidar do pequeno Eduardo agora em casa, nessas condições diferentes de quando ele estava 1 mês atrás. E realmente o nosso sonho é um lugar onde outras pessoas que você conhece também estão sofrendo. Vamos orar e falar com o Senhor. Querido Pai, nosso Deus, o Senhor sabe como está o coração da humanidade, muitas pessoas sofrendo. E o Senhor deseja nos usar para que outras pessoas conheçam a solução para todos os problemas, que se chama Jesus Cristo Salvador. Quando tu voltares a esta terra, como diz lá em Daniel, na profecia do capítulo 2, uma pedra se transformará numa grande montanha, encherá toda a terra, e este reino não terá fim. O reino de Jesus Cristo, o reino que dará então uma nova ordem mundial, o único reino, o único rei que poderá resolver os problemas de toda a humanidade. Usa-nos, Senhor, para levar aos outros o conhecimento da tua vida, Senhor, da tua morte e da tua vinda. Capacita-nos, que saiamos das palavras e comecemos a praticar o grande amor de Jesus. Usa a tua igreja, eu te rogo. Esteja com o Ederson, com a Débora, com a nossa família também, e com todos os doentes. Eu te rogo em nome de Jesus, faça essa oração. Amém e amém.